Olá! Sejam bem-vindos ao curso de Photoshop para estamparia. Este curso está dividido em 7 aulas, onde nós abordaremos várias questões muito importantes, não só para o tratamento das imagens, melhorando, por exemplo, a sua nitidez, melhorando a sua questão de texturas, mas também vamos falar da manipulação desses layers, a técnica de rapport e também vamos falar sobre máscaras para a composição das artes que nós pretendemos aplicar em nossa estamparia. Então, vamos lá. Na aula número 1, nós vamos abordar a questão dos layers. É claro que muitas destas questões relacionadas com layers já são de nosso conhecimento, não é mesmo? Mas é importante, nesse momento, que nós tenhamos uma ideia uniforme sobre todos esses recursos na construção de um conhecimento sólido sobre layers. Nesta aula, nós vamos abordar as formas de criar um layer novo, formas também para duplicar um layer. Nós veremos como deslocar layers, unir layers, vincular layers através de links e também nós veremos como criar grupos de layers. Outra questão bastante interessante é também como utilizar recursos próprios dos layers para ajudar no acabamento das imagens. E uma outra coisa muito bacana é que nós podemos utilizar todos esses recursos, inclusive os recursos de grupos, para a criação de gabaritos. Assim, quando for necessário alterar apenas um item, como por exemplo um texto ou um valor atribuído a um produto, nós trabalhamos então no grupo, onde temos todos os textos, fazemos apenas aquela alteração e mantemos o gabarito íntegro. E nós vamos falar também sobre uma diferença que deixa muita gente ainda em dúvida, que é a diferença entre as opções de opacidade e a opção de preenchimento. Então, vamos lá. Para começarmos a nossa aula, abra da pasta número 1 ou da pasta aula 1 o arquivo exercício aula 1. E nesse momento, nós vamos falar sobre a anatomia da paleta Layers, que geralmente fica localizada no canto direito da sua interface. Como eu já mencionei, muitos desses recursos já são conhecidos, porém nós faremos uma abordagem de todos os recursos necessários para esta aula. Nós podemos começar falando sobre as semelhanças entre a paleta Layer e o menu Layer, localizado aqui na barra de menus. Voltando na paleta Layers, nós temos na sua base vários botões, onde, por exemplo, nós podemos, de cara, criar um layer novo, clicando no botão Create New Layer. Repare que neste exemplo, o layer Sexta Duplicar está marcado. Quer dizer que se eu clico no ícone Create a New Layer, o novo layer cai logo acima do layer selecionado. Repare, basta clicar e nós temos um novo layer acima do layer Sexta, que era aquele layer que estava marcado, não é isso? O layer criado, ele é automaticamente nomeado. Desta forma, o Photoshop aplica um nome automaticamente como layer e depois vem um número. Então você tem layer 1, layer 2, layer 3 e assim sucessivamente. Vamos jogar fora esse layer, arrastando para o ícone do lixinho. Outra forma de fazermos isso pela própria paleta Layer é através do seu submenu, que fica localizado aqui no canto superior direito. E podemos então utilizar o comando New Layer. Neste caso, nós temos 3 pontinhos na frente do nome do comando. Isso significa que o Photoshop abre uma caixa de diálogo e assim nós já podemos colocar um nome neste layer, além de outras questões de organização ou até mesmo de composição. Mas já vamos chegar lá.
Eu vou cancelar essa opção. Nós também podemos, pelo menu Layer, acessar o grupo New e dentro dele nós também temos o comando Layer com os mesmos 3 pontinhos. E se você ainda preferir, é só utilizar este atalho composto das teclas Shift, Ctrl, N de navio ou Shift, Command, N, caso você esteja utilizando Macintosh. Então é bem simples criar um layer, correto? Eu vou aproveitar e já vou criar um layer, só que eu vou optar pela paleta Layers. Neste caso, eu quero que o novo layer fique acima do background. Então, primeiro, eu marco o Layer Background e clico em Create a New Layer. Podemos perceber que o Layer 1 está sobre o background, mas nesse caso eu quero também trocar o nome. Então, basta um duplo clique no nome original do layer e o Photoshop libera esse campo para que nós possamos colocar um nome, que será fundo. Basta clicar nessa tarja ou no ícone e assim você acaba fixando o nome do layer. Bastante simples. Nós também podemos duplicar um layer. Por exemplo, o layer deste tênis. Repare que ele já está nomeado aqui no seu arquivo de exercícios. Então, inicialmente, basta marcar o layer e nós podemos, olha, jeito fácil, arrastar o layer para o ícone Create New Layer. Isso mesmo, se você arrasta um layer que já possui alguma imagem para o ícone Create New Layer, na verdade ele acaba duplicando este layer. Ele coloca aqui no finzinho a palavra Copy. Então, a partir de agora, nós temos 2 tênis. E para deslocar uma imagem ou um layer, basta selecionar a ferramenta Move. No caso, eu já estou com esta ferramenta. Você clica sobre a imagem e arrasta. Bastante simples, não é? Repare também nessas guias que vão surgindo na medida que nós deslocamos um layer. Essas guias nos ajudam no alinhamento dessas imagens. Caso o seu Photoshop não esteja com estas guias ativas, é interessante ativá-las e isto é muito simples. Vá até o menu View, Grupo Show e habilite a opção Smart Guides. Então, se o seu Photoshop não está com as guias habilitadas, as guias inteligentes habilitadas, basta então marcar a opção Smart Guides, ok? Retornando na paleta Layers, nós acabamos de duplicar um layer arrastando para o ícone Create a New Layer. Existem outras formas de fazer, obviamente. Eu vou apagar esta cópia que nós fizemos agora há pouco. Continuo com o layer do tênis selecionado e nós podemos também trabalhar pelo submenu da paleta Layer para duplicá-lo, utilizando o comando Duplicate Layer. Mais uma vez, nós percebemos que existem ali os 3 pontinhos. E o que isto significa? Que nós teremos uma caixa de diálogo para dar nome a esta duplicata de layers. Também podemos trabalhar pelo menu Layer, utilizando o comando Duplicate Layer. Então, são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Nós também podemos trabalhar diretamente na área de trabalho e duplicar o layer arrastando. Como nós fazemos isso? Ferramenta Move, levamos o cursor sobre a imagem, mas repare, o seu layer já deve estar marcado, e mantemos a tecla Alt ou a tecla Option, para quem usa Macintosh, pressionada, ao mesmo tempo que nós arrastamos o layer. Então eu seguro a tecla Alt, mantenho o botão do mouse apertado e arrasto. Nós temos automaticamente uma duplicata, repare. Com certeza, é uma forma muito mais rápida de duplicar um layer, não é isto? Vamos jogar fora este layer. Então, nós já vimos aí como duplicar um layer. E já faz algum tempo que o Photoshop nos dá total liberdade para trabalhar com layers, principalmente quando nós pensamos
em deslocar ou transformar, por exemplo, vários layers ao mesmo tempo. Vamos supor que o objetivo seja trabalhar deslocando ao mesmo tempo o layer do tênis e da cesta. Nós podemos marcar esses dois layers diretamente pela paleta, mas repare, nós temos aqui o tênis, acima dele o layer das frutas e acima do layer das frutas o layer da cesta. Quando nós queremos selecionar itens de forma intercalada, nós utilizamos a tecla Ctrl ou a tecla Command para quem usa Macintosh. Se nós utilizarmos a tecla Shift, nós teremos todos os itens selecionados nesta sequência. Por exemplo, mantendo a tecla Shift. O que nós percebemos é que todos esses layers foram marcados, ou seja, de tênis até cesta. Para desmarcar, basta clicar em qualquer um desses layers. Eu vou clicar mais uma vez no layer tênis. Então, se nós queremos uma seleção intercalada, basta manter a tecla Ctrl pressionada. E agora sim, nós temos o layer do tênis e o layer da cesta e não temos o layer frutas. Como eu ainda estou com a ferramenta de seleção, basta então clicar em uma dessas imagens e nós conseguimos deslocar as duas ao mesmo tempo. Porém, se eu desmarco este layer ou troco de layer, por exemplo, eu cliquei aqui nas frutas para fazer um deslocamento, por exemplo, se eu quiser retomar os dois layers anteriores para deslocar, eu tenho que fazer a seleção novamente, porque nós perdemos esta seleção por layers. E é nesse momento que entra um novo recurso chamado de Link Layers. Nós vamos então, mais uma vez, com a tecla Ctrl, selecionar os layers que nós desejamos e através do submenu da paleta Layers, basta utilizar a opção Link Layers. Repare que agora nós temos, do lado direito de cada layer, um ícone de uma correntinha, que significa exatamente o link. Mais uma vez eu troco de layer. Estou aqui no layer das frutinhas. E quando eu volto no layer da cesta, nós continuamos com os dois layers linkados. E os dois layers agora são movimentados de uma forma muito mais simples. Muito bacana, não é? Para desfazer o link, mais uma vez, submenu da paleta Layers, e nós então desmarcamos ou desfazemos o link. Agora o comando mudou de nome, ele se chama Unlink Layers. E agora nós temos os layers independentes. Muito bem, até agora nós vimos várias questões, digamos, básicas do recurso Layer, não é isso? Porém, existe outra questão muito bacana que nos ajuda na composição dos nossos gabaritos ou templates, além, é claro, de organizar muito melhor os nossos trabalhos. Repare na base da paleta Layers mais uma vez. Nós temos um botão chamado de Create New Group. Mas para facilitar o entendimento, vamos abrir também o arquivo exercício 1 gabarito. Na verdade, este é um dos gabaritos que eu utilizo no meu dia a dia, na minha vida real, digamos assim. Ele é feito para divulgar o assunto do programa Hot Garage. Basicamente, nós temos um layer de texto, mostrando aqui alguns links. Na verdade, esses links estão desatualizados. Mais acima, nós temos o logo do programa e do quadro onde será apresentado, por exemplo, a história da bicicleta, a história do Opala, enfim. E nós temos vários assuntos já programados no gabarito. Repare na paleta Layers. Nós temos então dois grupos. Um deles está aberto. Ele tem este ícone de uma pastinha, não é mesmo? E esse pequeno triângulo serve para exibir
ou ocultar o conteúdo do grupo. Da mesma forma, ocorre com o grupo Logos. Então, nós podemos visualizar ou não o conteúdo também deste grupo. E lá dentro, o que nós temos são os layers destas imagens. Nós podemos ainda marcar apenas um layer e fazer uma movimentação. Vou desfazer esta operação. Nós podemos também ocultar o layer ou não. E caso nós tenhamos que deslocar todo o grupo ao mesmo tempo, basta então marcar o grupo e a ferramenta Move faz esse deslocamento. Bem interessante, não é? No caso do grupo Assuntos e Matérias, nós temos as imagens dos assuntos pertinentes a cada programa. Então, se por acaso houver, digamos, uma reprise, onde o assunto é o Puma, eu vou ocultar os layers dos outros assuntos e simplesmente salvo uma nova saída, uma nova chamada para o assunto. Na próxima semana, o assunto é Opala. Então eu posso habilitar o layer Opala e mais uma vez eu salvo uma nova chamada para distribuir via WhatsApp ou Facebook, enfim. Então isso é muito interessante quando nós trabalhamos com grupos de layers. Voltando no exercício aula 1. Nós temos aqui vários layers de texto. E se nós quisermos organizar melhor todos esses layers, nós podemos proceder da mesma maneira. Mais uma vez, na base da paleta Layers, nós vamos então criar um grupo de layers. E a regra é a mesma. Se nós queremos um grupo acima do layer sexta, basta deixá-lo marcado. E clicamos então no ícone Create a New Group. É a mesma regra para criar um novo layer. Clicando no ícone Create a New Group, nós temos um novo grupo. E o Photoshop o nomeia desta forma. E nós também podemos alterar este nome, o que eu acho, inclusive, bem interessante, já que o objetivo é organização, não é isso? Um duplo clique. O Photoshop, então, libera esse campo para que possamos dar nome ao grupo e eu vou chamá-lo de textos. Clicando no seu ícone ou nesta tarja, nós fixamos o nome. Agora, como levar os layers para dentro do grupo? É interessante observar algumas indicações que o Photoshop nos apresenta. Quando nós queremos simplesmente trocar a posição de um layer, você segura o botão do mouse naquele layer e desloca o layer na pilha. Então você pode perceber que surgem linhas horizontais no layer de cima ou no layer de baixo. Muito bem. Mas se nós queremos jogar alguma coisa para dentro de um grupo, a questão não é a linha, e sim uma moldura ao redor do grupo. Vamos arrastar primeiro o layer opacidade. Perceba, olha, nós já temos então a moldura, significa que este layer será jogado para dentro do grupo e ele fica com essa indentação, com essa distância, que nos indica o seguinte, olha, este layer está dentro do grupo texto. Nós podemos também selecionar vários layers e deslocá-los todos ao mesmo tempo. Nesse caso, nós marcamos o primeiro layer da nossa lista e com a tecla Shift marcamos todos os outros. Uma vez que nós já temos todos esses layers marcados, é só arrastá-los sobre o grupo. Agora que nós temos a moldura, é só soltar. Então repare que agora nós temos a nossa paleta Layer muito mais organizada. E aliás, essa organização é por tipo de layers. Nós temos layers de imagens e temos layers de textos dentro de um grupo. O que também nos remete a um recurso muito bacana no Photoshop, dentro da paleta Layer, que é o tipo de layer, ou o tipo de busca que nós podemos fazer quando nós temos um trabalho com muitos layers. Neste caso, nós temos layers de texto e layers de imagens. Existe uma lista
com muitas opções, inclusive com opções que nós ainda não utilizamos, como, por exemplo, o layer de efeitos. Mas no lado direito da opção Kind, nós temos alguns botões. Por exemplo, nós queremos visualizar apenas layers de imagens. Então não é que o Photoshop apagou o grupo de texto, ele simplesmente não está exibindo. Ou nós queremos exibir apenas layers de textos. Então nós clicamos neste ícone do Tzinho. Filter for Type Layers, quer dizer, ele está filtrando a lista apenas para ler de texto. Quer dizer que agora eu também posso visualizar, além dos layers de imagem, os layers de texto. Bom, mas eu só quero ver texto, então eu desabilito a opção de imagens. Bem interessante, não é? E se você desmarca ou desabilita esta opção, esse botão é como se fosse uma mini alavanca, então nós não temos mais a opção Kind habilitada. Muito bem, mais uma vez, eu vou criar um novo grupo agora para abrigar as imagens. Então nós podemos, através da paleta Layer, utilizar tanto o ícone Create a New Group, nós podemos também utilizar a mesma opção através do submenu da paleta Layers, ou até mesmo utilizar a opção no próprio menu Layer pelo grupo New, e lá dentro nós temos a opção Group. Enfim, é mais para lembrar que existem várias formas de fazer a mesma coisa, mas particularmente eu ainda prefiro utilizar o botão Create New Group. E neste caso, eu vou chamar esse grupo de imagens. Vamos selecionar todas as imagens, com exceção do fundo, marcando a primeira imagem e com a tecla Shift, marcando até a última imagem da lista, ou a última camada. E agora basta arrastar toda esta lista para o grupo Imagens. Aguarde a visualização da pequena moldura. Ok, então agora nós temos, inclusive, uma forma mais rápida de organizar vários layers ao mesmo tempo. Por quê? Se a nossa intenção for colocar todos os textos no topo da lista, não será mais necessário trabalhar layer um a um. Nós podemos deslocar o grupo todo de uma vez. Agora, cuidado, porque você está trabalhando com um grupo próximo ao outro. Se você levar o grupo texto sobre o grupo imagens e surgir a moldura, você vai acabar colocando um grupo dentro do outro. Não, o que nós queremos é um grupo sobre o outro. Então suba um pouco mais até aparecer a linha horizontal. E agora sim, nós temos um grupo sobre o outro. Bastante fácil, não é? E também bastante útil para a organização do nosso trabalho, principalmente quando nós temos muitos layers. Agora, também existe uma forma prática de selecionar um layer simplesmente clicando sobre a sua imagem na área de trabalho. Isto é feito através de uma opção que está na barra de controles. Ela se chama Auto Select. Porém, ela pode selecionar automaticamente tanto layers como grupos. Então, cuidado neste caso, porque se nós queremos selecionar layers de forma independente e temos grupos presentes em nosso projeto, nós podemos acabar nos confundindo, tá bem? Então, eu vou manter aqui a opção de autoseleção de layers. Não esqueça também de marcar a opção Auto Select. Vamos abrir o grupo Imagens e vamos perceber o que ocorre na medida em que nós clicamos sobre um desses layers. Por exemplo, o tênis. Percebeu que ele foi selecionado automaticamente? Agora, as frutas. Basta clicar. Já foi selecionada. Ou a cesta. Também foi selecionada. Agora, se eu marco aqui em cima, ao invés de Auto Select Layer, Auto Select Group, perceba o seguinte, você clica e marca o grupo inteiro. Então eu não vou conseguir mover apenas as frutas, e sim todo o grupo. Então isso aqui é interessante nós prestarmos atenção.
Por um lado, o grupo ajuda muito na organização, por outro lado, eu posso me confundir um pouco se eu deixar o Auto-Select como Group, ok? Então mantenha aqui como Layers, a não ser que você queira, obviamente, deslocar o grupo todo. Vamos trabalhar também nos layers de texto. Eu vou exibir todo o conteúdo do grupo e eu quero trabalhar no layer de texto onde está escrito Autoseleção. Basta clicar e nós percebemos então que ele foi selecionado automaticamente. Layers de efeito, da mesma maneira, e assim sucessivamente. Quer dizer, fica muito mais prático para nós trabalharmos em projetos com várias camadas. Bom, então nós vamos continuar falando da questão da organização dos layers. Repare que nós já temos um número considerável de layers em nosso trabalho. É claro que muitas vezes nós chegamos a trabalhar aí com 50 layers, 100 layers, tudo depende da quantidade de informação que o nosso projeto possui. Mas neste caso, já fica fácil de exemplificar uma outra questão. Vamos supor que dentro de uma lista gigantesca de layers, eu sempre preciso alterar os textos. Então eu quero encontrar não só o grupo, mas também os layers de texto com muito mais facilidade. Então nós podemos fazer o seguinte, olha, eu vou marcar o grupo texto e vou habilitar um menu contextual. Bom, além do submenu da própria paleta, nós também temos uma outra forma de aplicar opções em nossos layers, ou no caso também em grupos. E funciona da seguinte maneira. Nós levamos o cursor neste lado onde nós temos uma tarja. E basta então clicar com o botão direito do mouse e aí nós abrimos um menu contextual. Essa questão é interessante porque as opções que serão listadas têm a ver com o contexto ou com o recurso em que eu estou trabalhando. E neste caso o que nós queremos é aplicar uma cor que destaca não só o grupo, mas também os layers. Então, como eu sempre utilizo os textos nos meus trabalhos, eu posso, por exemplo, aplicar a este grupo uma cor de vermelho. Então, repare, não só o grupo, mas todos os layers agora apresentam no ícone do olhinho um tom vermelho. Ah, mas eu também uso muito o grupo de imagens. Então eu posso marcar o grupo, com o botão direito eu abro o menu contextual e, por exemplo, eu posso ativar aqui a opção de laranja. Então agora fica muito mais fácil identificar dentro de uma lista gigantesca de layers aqueles layers ou grupos que eu mais utilizo. E é interessante também que fica fácil até fazer buscas através de cores. Mais uma vez, habilitando ali a opção Kind, nós temos nesta lista de opções como trabalhar cores simplesmente. Então, quando nós marcamos aqui Color, nós vamos escolher qual é a cor dos layers que nós queremos encontrar. Então, eu quero encontrar layers ou grupos com a cor vermelho. Então, ele exibe apenas aquele grupo daquela cor. Ou eu quero encontrar somente laranja. Então fica muito mais fácil trabalhar desta forma, não é? Agora, se o seu trabalho tem poucos layers, não teria muita necessidade de utilizar tantas opções assim. Eu vou desabilitar esta opção e assim nós voltamos a trabalhar com todos os layers na lista. O que nós vamos fazer também é utilizar um pouco os layers de estilo. Eu vou começar, primeiro, preenchendo aquele layer chamado fundo, para facilitar um pouco a visualização destes efeitos, tá bem? Então eu marco o layer fundo e posso, por exemplo, escolher um tom azulado. Basta levar o cursor sobre a paleta Swatches, que ele se transforma em um conta-gotas ao clicar no tom
automaticamente ele vai para o Foreground Color, na base da caixa de ferramentas, e nós podemos utilizar aqui a ferramenta Paint Bucket para fazer o preenchimento deste layer. Basta clicar e nós já temos o layer preenchido com esse tom azulado. Só que os textos acabaram sumindo com esse tom, não é verdade? Porque os textos são escuros e estão mesclados com uma cor de fundo também mais escura. Então eu vou abrir aqui o grupinho de textos e eu vou agora alterar a cor do texto de layers de efeito. Basta então marcar este layer e um duplo clique no ícone do Tzinho para selecionar totalmente o texto. E agora, mais uma vez, pela paleta Swatches, eu posso escolher um tom branco. Então, desmarcando o texto fica muito mais fácil de visualizá-lo, não é mesmo? Agora, repare, na base da paleta Layers, mais uma vez, nós temos aqui um ícone que traz as letras F e X. Este recurso é chamado de Layer Style. E nós temos uma lista com uma porção de opções, começando pela opção Drop Shadow. Nas versões mais antigas do Photoshop, esta opção ficava um pouco mais acima. Mas, como ela é uma das mais utilizadas, o pessoal da Adobe resolveu deixá-la aqui embaixo. Quando nós clicamos em um desses layers de estilo, o Photoshop abre a caixa Layer Style, onde nós temos a mesma lista que acabamos de visualizar na base da paleta Layers, e neste campo nós temos como configurar este efeito. Eu vou trazer a caixa um pouquinho mais aqui para a direita, e aí nós temos o seguinte: de cara nós percebemos que o tom da sombra é preto, e existe aqui um valor de opacidade. Esse valor de opacidade padrão ele vem em 75%, é que eu havia alterado aqui em algum momento. Também é possível determinar a distância da sombra com relação ao layer. Repare, no layer de texto, na medida que eu trabalho a opção de distância, nós temos a sombra deslocada. É possível também trabalhar aqui no controle de ângulo e acertar a direção desta sombra. A opção Spread deixa a sombra um pouco mais dura e a opção Size aumenta o volume desta sombra, deixando as bordas esmaecidas. Então nós temos distância, a sombra com contorno mais duro ou mais suave e o tamanho das sombras com bordas esmaecidas. Quando nós clicamos em OK, nós percebemos a partir de agora que o layer de texto carrega um sublayer, só que um sublayer de efeitos. Aí nós temos o sublayer Effects, que na verdade abre a caixa Layer Style novamente, e o sublayer Drop Shadow, que abre também a caixa Layer Style, mas ela vai direto para a opção Drop Shadow. E assim nós podemos editar com muito mais facilidade. Vamos cancelar esta caixa. A partir de agora, se nós movimentamos este layer, veja a ferramenta Move, e deslocamos o layer, nós também estamos deslocando o efeito ao mesmo tempo, obviamente. Se nós aplicarmos uma transformação através do menu Edit, Grupo Transform e, por exemplo, a opção Scale, nós também estaremos transformando o efeito ao mesmo tempo. Vamos finalizar apertando a tecla Enter e desfazendo esta operação. Tanto faz nós desfazermos a última operação pelo menu Edit, usando o comando Undo, ou utilizando a paleta History e desfazendo a última operação. E nós podemos também aplicar esse layer de efeitos em uma das imagens, por exemplo. Ao clicar no layer do tênis, automaticamente nós temos a seleção da sua camada. Isto porque nós habilitamos a opção Auto Select Layer. Lembra disso? Voltando na paleta Layer, já temos o layer do tênis selecionado e mais uma vez nós podemos habilitar o Layer Style. Escolhendo novamente a opção Drop Shadow, nós temos a caixa Layer Style habilitada e nós podemos então trabalhar alguns dos seus recursos, como a opacidade,
e o tamanho, que deixa a sombra com a borda esmaecida. Clicando em OK, agora nós temos 2 layers com efeitos. Porém, vamos supor que a luz não condiz com a direção da sombra. Nós podemos fazer uma alteração. Um duplo clique no Layer Style Drop Shadow, abre mais uma vez a caixa Layer Style e nós vamos trabalhar então aqui no ângulo, ajustando a sombra com relação à luz. Porém, perceba, não é apenas a sombra do layer tênis que é alterada, mas também a sombra do layer de texto. Isto ocorre por causa desta opção chamada Use Global Light. Esta opção faz com que todos os estilos trabalhem a luz ao mesmo tempo. O que parece muito lógico, não é? Porém, se você não quiser que isto ocorra, desmarque a opção Use Global Light e assim você pode alterar a sombra apenas na imagem que você está trabalhando. Clicando em OK, nós finalizamos esta operação. Simples, não é? Mas eu vou ser bem franco, eu prefiro manter a opção Use Global Light habilitada. Então, eu volto em Drop Shadow e marco mais uma vez esta opção. Vamos explorar mais alguns efeitos. Agora eu vou trabalhar no layer da cesta. Marcando então o layer da cesta, e o próximo efeito é o Outer Glow. É um efeito que trabalha brilhos. É um contorno brilhante, não é? Então nós temos muitas opções já conhecidas, como a opacidade, que deixa o efeito do brilho um pouco transparente. Nós também podemos escolher uma cor para este brilho. Se nós clicarmos nesse quadradinho, nós vamos abrir a caixa Color Picker. O Color Picker está presente em quase todas as opções de cores dentro do Photoshop. Nós podemos, por essa barra, determinar o tom e dentro desta área, se ele é mais claro, se ele é mais escuro, se ele é mais saturado ou menos saturado. E em tempo real, nós já percebemos o efeito sendo aplicado ao redor da imagem. Clicando em OK, nós determinamos então a cor para o efeito. E nós também podemos até aplicar um gradiente ao redor da imagem. Talvez o resultado não seja tão interessante, mas é apenas para demonstração. Então aplicamos um gradiente que vem da biblioteca de degradês, obviamente, mas nesse exemplo vamos trabalhar apenas com a cor. Então basta clicar nesse botãozinho de seleção e voltamos a trabalhar apenas com a cor. Nós ainda podemos trabalhar o tamanho deste efeito de brilho, a dureza do seu contorno. Repare que ele fica com uma definição muito maior. É interessante também esta opção. E mais abaixo, não só na opção Glow, mas em todas elas, nós temos o campo de qualidade, onde nós podemos escolher alguns efeitos já prontos. Bem interessante também. Bom, eu vou voltar aqui na primeira opção. Repare que quando nós paramos o cursor sobre uma dessas opções, nós temos então o nome desta pré-configuração. Eu vou manter aqui o linear. Clicando em OK, nós temos mais um efeito aplicado. Vamos em frente. Eu vou trabalhar agora no layer das frutas. Abrindo mais uma vez a lista dos efeitos, nós temos a opção Pattern Overlay. O Pattern, ele é um recurso também baseado em bibliotecas, que nós também veremos um pouco mais à frente. Mas apenas para que você tenha uma ideia, nós temos uma biblioteca de padrões que podemos aplicar sobre o layer da imagem. Porém, se nós queremos mesclar a textura com a imagem, basta diminuir o valor da opacidade. E assim nós temos a textura mesclada com a imagem. E existe uma questão que está presente apenas nos estilos, que é a questão da escala da textura. Quando nós utilizamos um pattern através da sua ferramenta mais comum,
nós não podemos alterar o tamanho das texturas. Clicando em OK, temos mais uma vez, então, um layer de estilo aplicado. Quer dizer, todas as operações terminam em a aplicação de um sublayer de efeitos nos nossos layers, ok? Agora, se nós não queremos mais um determinado efeito, basta manter o sublayer Effects pressionado e arrastá-lo para o lixinho. É uma forma bem mais rápida de eliminar os layers de efeito. Ok. Dando sequência, eu vou marcar aqui o layer Tênis, mais uma vez em Layer Style, e nós temos também a opção de aplicar gradientes sobre os layers. É uma forma, o que lembra um pouco o efeito que nós acabamos de verificar, no caso o Pattern Overlay. O Gradient Overlay também trabalha com uma biblioteca de degradês que já são prontos, já estão presentes no teu Photoshop, e você pode trabalhar a opacidade conseguindo até alguns efeitos bem interessantes. Podemos trabalhar o ângulo desse gradiente, a sua opacidade e também a sua escala, que no caso determina a área de transição entre as cores do seu degradê. Vamos cancelar desta vez. Repare também que todas as opções desta lista estão presentes na lista da própria caixa Layer Style. Então, ao invés de nós ficarmos toda hora finalizando o comando e chamando uma opção nova pela lista, nós podemos também experimentar as opções na própria caixa Layer Style. Basta habilitar ou não a aplicação de um determinado efeito clicando neste campo. Nós vimos agora há pouco o Gradient Overlay e nós também temos o Color Overlay. Porém, apenas clicar no campo não permite a sua alteração. Então você pode também clicar direto sobre o nome do efeito. Aí sim, nós temos acesso às suas opções de edição. Então podemos aplicar tons sobre as imagens, escolher a sua cor, essa é a caixa Color Picker mais uma vez, e também existe uma outra questão que vamos abordar em breve, que é a questão das mesclas de layers. Podemos manter as mesclas por enquanto da forma que elas foram configuradas nos efeitos. Então o Color Overlay aplica simplesmente um tom sobre a imagem. Na verdade, esse tom aplicado não altera para valer a imagem original que está no seu layer. É apenas um efeito, ok? Vamos desmarcar esta opção. A opção Cetim simula um efeito de luz sobre o tecido cetim. Mas aqui cabe um pouco mais de paciência para conseguirmos um efeito que lembra um pouco cetim. Talvez numa imagem muito clara isso não seja interessante. Eu vou cancelar a caixa Layer Style e vou trabalhar aqui no layer da cesta. Repare que o seu layer já foi selecionado automaticamente por causa da opção Auto Select Layer. Abrindo mais uma vez, Layer Style, Cetim. Vamos trazer a caixa um pouco mais aqui para a direita. E aí nós temos como configurar alguns tipos de luzes. Aumentando o tamanho, nós também temos um efeito de brilho um pouco mais interessante sobre a imagem. Então, esse é o efeito Cetim. Vamos em frente. Nós também temos como trabalhar com brilhos. Nós vimos agora há pouco a opção Outer Glow, que aplica brilho do lado de fora da imagem. O Inner Glow aplica um brilho para o lado de dentro. Então eu vou procurar aqui manter opções muito semelhantes àquelas que nós usamos em Outer Glow, escolhendo inclusive um tom de um azul mais claro. Nós podemos trabalhar o tamanho deste brilho e também a sua opacidade, que eu vou aumentar um pouco para que nós possamos enxergar o tom de azul por dentro da imagem da cesta. Então esse é um brilho para o lado de dentro. Nós também temos a opção Inner Shadow, oposta ao Drop Shadow. O Drop Shadow aplica uma sombra para o lado de fora da imagem. E o Inner Shadow aplica uma sombra para o lado de dentro da imagem, o que pode inclusive
gerar um efeito de volume até interessante. Vamos desmarcar esta opção e nós também temos a opção Stroke. A opção Stroke ela é um pouco diferente do Alter Glow. O Stroke tem apenas a finalidade de aplicar um contorno. Vamos alterar aqui a cor. Eu vou colocar um tom mais uma vez de azul. E ele já é naturalmente muito bem definido. Podemos inclusive aplicar esse estilo nos textos, se for o caso. Ainda na opção Stroke, nós podemos determinar se esse contorno é para o lado de fora da imagem, usando a opção Outside, se é para o lado de dentro da imagem, usando a opção Inside, ou se nós queremos centralizar o efeito, metade dele para fora da imagem, metade para dentro da imagem. O padrão, ou mais utilizado, é sempre a opção Outside. Caso você queira aplicar dois efeitos, também é possível. Nós podemos, por exemplo, manter aqui a opção Stroke e também aplicar uma sombra interna, clicando também no Inner Shadow. Neste caso, se eu quero manter a tela de edição do meu Stroke ativa e também quero o Inner Shadow, eu simplesmente clico nesse quadrinho de seleção. Então agora eu tenho a opção de sombra interna mais a opção de contorno. Caso eu queira editar a sombra interna, então eu clico sobre o nome da opção. E assim nós alteramos esta área central da caixa Layer Style para fazer as edições, ok? Vamos desmarcar. E nós também temos a opção Bevel Emboss, que aplica um relevo e um chanfrado nos layers. Então, quando nós clicamos em Bevel Emboss, nós já temos uma impressão de alto relevo. Nós já sabemos que todos esses efeitos podem ser configurados. Então, nós temos aqui em Style o tipo de efeito. Emboss é o mais comum. Nós também temos um Outer Bevel, que aplica esse efeito totalmente para fora da imagem, e outras opções como o Inner Bevel, para dentro, o próprio Emboss, que nós já tínhamos habilitado, Pillow Emboss, que trabalha também para o lado de fora, só que invertendo luz e sombras. E nós temos o Stroke Emboss, que vai funcionar quando nós também utilizamos o estilo de contornos. Caso contrário, ele não teria muito sentido. Vamos desmarcar e voltar aqui em Bevel. Eu vou utilizar mais uma vez a opção Emboss. Nós podemos trabalhar a definição do relevo, a sua direção, se a luz é para cima ou para baixo, o tamanho do relevo, e em Soften nós podemos trabalhar a suavização das quinas ou do chanfrado deste relevo. Nós também dispomos de um controle de ângulo que, na verdade, altera a sua luz. E, mais uma vez, nós vemos aqui a opção Use Global Light, não é? Também nós temos a opção de contornos, que, na verdade, vai trabalhar o tipo de brilho aplicado ao efeito. E, além desses brilhos, nós também temos modos de mescla, tanto para as áreas de luzes como para as áreas de sombra. Mais uma vez, nós veremos os modos de mesclas mais adiante. Repare que este estilo ainda tem mais duas opções. A opção de contorno, simplesmente, para trabalhar apenas as opções de luzes sobre o efeito, sem aquele monte de opções. E também a opção de textura, que, na verdade, traz a mesma biblioteca dos padrões de preenchimento. Agora, vamos supor que nós acabamos de aplicar esse estilo sobre a imagem cesta e nós queremos o mesmo estilo no tênis. Nós podemos fazer o seguinte: ou nós anotamos em uma folha de papel todas as opções que nós utilizamos, ou nós podemos proceder assim. Nós vamos até o layer da cesta e ativamos o menu contextual direto no sublayer de efeito. Clicando com o botão direito, nós vamos então copiar esse estilo de layers, clicando na opção Copy Layer Style. Agora que nós temos esse estilo na memória, nós marcamos o layer do tênis, mais uma vez botão direito, e nós clicamos então na opção
Paste Layer Style. Ele simplesmente aplica o mesmo estilo nas mesmas configurações no próximo layer, ok? Fácil, não é? Muito bem, essa questão dos estilos de layers são muito úteis. Agora, vamos supor que nós desejamos, por algum motivo, eliminar o preenchimento de uma imagem, deixando apenas a sua silhueta com o estilo aplicado. É aí que entra a questão da opção Fill dentro da paleta Layer. Muitas pessoas confundem a opção Fill com a opção de opacidade. Então, por exemplo, neste caso, nós já temos o layer tênis marcado. Nós podemos baixar a sua opacidade, tanto faz, abrindo esse slider ou utilizando o slider embutido. Ele está praticamente escondido na palavra ou no nome da opção. Repare que ao levar o cursor sobre a palavra opacity, nós temos então o desenho de uma mãozinha com um slider sobre o dedinho indicador. Basta clicar e deslocar o mouse. Então esta é a opção de opacidade. Nós podemos deixar transparente tanto a imagem como o estilo. Mas, se nós queremos manter o estilo, eliminando totalmente o preenchimento, é aí que entra a opção Fill. Então perceba que a imagem ela vai sendo totalmente eliminada enquanto nós mantemos o estilo. Então essa é a diferença básica entre a opção Fill e a opção de opacidade. Muito bacana, não é? Nós também podemos utilizar a questão dos layers para gerar um acabamento ainda melhor em nossas imagens. É claro que uma imagem de boa qualidade e também que foi muito bem selecionada já nos dá menos trabalho. Mas enfim, vamos observar esta opção na imagem da cesta. Então, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui na cesta para que você possa entender o que vai ocorrer com a imagem. Na paleta Layer, nós temos um grupo chamado Matting. E dentro dele nós temos a opção Differentiate, que aliás traz uma caixa de diálogo muito simples. Aqui nós podemos estabelecer a espessura ou a largura do contorno que nós vamos utilizar para deletar com suavidade as bordas desta imagem. Por exemplo, 20 pixels. Clicando em OK, nós percebemos que a imagem ela foi apagada suavemente. Eu vou aumentar um pouquinho mais o zoom. E através da paleta History, nós podemos perceber como era a imagem antes, perceba, e depois de aplicarmos o Differentiate. Então é um recurso que nós usamos a partir de layers para melhorar um pouco as condições gerais do contorno das nossas imagens. Vamos desfazer esta operação. Agora vamos supor que mesmo a sua imagem tendo um ótimo contorno, mesmo que o trabalho de seleção tenha sido muito bom, às vezes ela pode apresentar um contorno mais escuro ou um contorno mais claro. Então, voltando no menu Layer e no grupo Matting, nós temos como eliminar os contornos em preto ou em branco. Por exemplo, Remove Black Matte. Ele removeu os contornos escuros e nós temos realçados aqui as áreas brancas nesse contorno. Ou o que nós queremos é o oposto. Eu vou desfazer esta operação. Nós queremos retirar, na verdade, os contornos brancos. Então, podemos utilizar o Remove White Matte. E aí nós temos os contornos um pouco mais escurecidos. E desta forma, nós conseguimos gerar um acabamento ainda melhor em nossas imagens. Eu vou aqui aplicar pelo menu View a opção Fit on Screen. Bom, e este é o final da aula número 1. Agora o interessante é que esta aula seja revista e que você pratique todas as opções novamente. Então é isso, nos vemos na próxima aula.